Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A você graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, começando os estudos de Apocalipse no capítulo 4, a gente pode ver que ali tem um trono. Esse trono nós vamos estudar ele bem certinho no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Que quem está sentado nesse trono não é Jesus Cristo, mas sim o Deus, o Pai, o soberano Criador do céu e da terra, o Alfa, o Ômega, o início, o meio e fim. Então é Deus que está sentado nesse trono. Nós vamos estudar isso no Apocalipse capítulo 4. E Jesus Cristo que é a testemunha fiel de Deus. Então, se nós formos ler isso aqui, eis que ele vem com as nuvens e lá no capítulo 7, no versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. O que significa isso? Na volta do Senhor Jesus Cristo, todo o olho verá, todo, aqueles que já morreram antes de Jesus Cristo, aqueles que morreram, que no caso estão dormindo. A Bíblia diz que ninguém morre, mas sim fica dormindo, e estão todos dormindo até esperando o julgamento final, que nós vamos ler isso, decorrer com os próximos capítulos. Então todo o olho, toda pessoa no caso fica dormindo. Na volta do Senhor Jesus Cristo, todo o olho verá, os que já morreram, que no caso estão dormindo, aqueles mestres da lei, fariseus, escribas no tempo de Jesus Cristo, todas aquelas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, que é os que transpassaram o Senhor Jesus Cristo, que não quiseram aceitar Ele, esses também verão. Nós também veremos, que estamos no presente, e todos aqueles que já morreram as que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que estão lá no céu agora, esses também verão a Jesus Cristo na vinda dele. Então a volta do Senhor Jesus Cristo é iminente, será no mundo espiritual e não no mundo físico. Não será um arrebatamento que ele vai vir e todos nós vamos ver aqui, não. Na vinda dele será no mundo espiritual. Eu vou mostrar e provar isso de acordo com os próximos estudos, entenderam? Então fiquem até o final para vocês terem um bom entendimento. Então, no versículo 6 diz o seguinte: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdócio para servir o seu Deus e seu Pai. Aqui é Jesus Cristo falando João falando a respeito de Jesus Cristo, que nos constituiu reino e sacerdote para servir o seu Deus e seu Pai. Aí é mais uma prova que a Trindade ela não existe, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um só Deus ou uma só pessoa. Não, Jesus Cristo tem um Deus e tem um Pai, assim como nós temos um Deus e um Pai, que é o nosso Pai, e temos o Filho, que é o que nós só vamos até Deus por meio do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. É por ele que nós temos nossos pecados perdoados, através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. E então, Deus não chama Jesus Cristo meu Deus, mas Deus já falou que Jesus Cristo é Deus. Mesmo Jesus Cristo também falou isso: sois deuses. Nós somos deuses porque quando nós aceitamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o Espírito de Deus,
nós se tornamos deuses. Somos reis e sacerdotes no reino de Deus, entenderam? E então esses estudos nós vamos compreender mais para frente. Por isso, quanto mais você leu a Bíblia, mais você vai entender as coisas que eu estou falando. Eu não posso falar muito para não tomar muito o tempo do vídeo, senão ninguém assiste. Mas eu quero resumir o máximo possível para que não seja tão longo e que vocês possam ter um bom entendimento. Então esse livro do Apocalipse foi escrito por João quando ele estava na ilha de Patmos. E então ele estava preso nessa ilha de Patmos e ele foi dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele foi levado ao paraíso. Então ele teve todas as visões que estão no livro de Apocalipse. Então um anjo apareceu para ele e mandou ele escrever este livro e mandar para as 7 igrejas, que é a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essas são as 7 igrejas, que é do capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse. Então nós vamos estudar somente a igreja de Éfeso, que é no capítulo 2, neste vídeo. Então, se você descer lá no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: escreva, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e todos os candelabros. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Preste atenção que Jesus Cristo falou para eles. Se tu ler antes disso, você vai ver que é Jesus Cristo falando para João. Escreva, pois as coisas que você viu, tanto as presentes. Qual que são as presentes? As coisas que estavam acontecendo naquela época. E Jesus Cristo já tinha subido aos céus. Então lá que ele arrebatou o João em espírito e deu essa mensagem. Por quê? Porque no tempo da igreja de Éfeso, então a igreja Éfeso significa o tempo daquela igreja, que é mais ou menos entre 30 a 40, mais ou menos, depois de Cristo. Então, as coisas que estavam acontecendo naquele momento, então essa é a igreja de Éfeso. Então, tanto as coisas presentes como as que acontecerão. As que acontecerão foi as que acontecerão depois que os discípulos de Jesus Cristo morreram. Então, até chegar às últimas, que as últimas são a igreja de Filadélfia e Laodiceia, que são as nossas igrejas nos tempos de hoje. Essas duas igrejas representam o nosso tempo de hoje. Por isso que eu vou ler só a igreja de Éfeso e a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Mas nesse vídeo vai ser só a igreja de Éfeso. Então diz o seguinte, abra a Bíblia aí no capítulo 2, que a igreja de Éfeso diz o seguinte. Vou pulando um pouco para não ficar muito longo o vídeo. No capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte. Aqui é Jesus Cristo falando. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. O que significa isso? Isso significa que naquela época, não só na verdade naquela época, mas como no tempo de hoje, a igreja daquela vez sofria muitos falsos profetas, falsos apóstolos que diziam ser seguidores de Jesus Cristo, mas não eram. Por quê? Porque eles ainda queriam aplicar as leis de Moisés, as leis antigas no povo. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu muito a respeito disso. Se você leu já a Bíblia, você vai entender do que eu estou falando. Então, aqueles fariseus e mestres da lei lá que se converteram até para o cristianismo,
aceitaram Jesus. O problema é que eles queriam aplicar circuncisão nos cristãos por causa da lei de Abraão, entendeu? A lei de Abraão é uma aliança antiga, da antiga aliança, que Deus falou para Abraão que os meninos de 10 dias tinham que ser circuncidados. E o que é circuncisão? Circuncisão é um menino, os sacerdotes daquela época, eles que eram chamados levitas, eles pegavam e cortavam o corinho do pênis do menino, aquela pelezinha. Então isso era a circuncisão, era a marca de uma carne exposta. Se você ler 1 e 2 Coríntios, você vai saber do que eu estou falando, que essa circuncisão só vale para os israelitas, mas também ela nada importa para os gentios. E também se esses israelitas não for circuncidado o coração deles, aceitado Jesus Cristo, agora nada adianta a circuncisão para eles. Então, outra coisa era a respeito desses falsos apóstolos que cobravam muito dinheiro, queriam cobrar dinheiro dos cristãos. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, fala a respeito desses falsos mestres. Não só ele, mas como 2 João e 2 Pedro também fala a respeito desses falsos mestres. Jesus Cristo também já nos tinha alertado sobre esses lobos devoradores. Então eles queriam ainda aplicar a cobrança das ofertas e do dízimo dos cristãos, sendo que agora Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Não precisa mais agora sacrificar animais, cabrito, ovelhas, touros, todo tipo de animal para sacrificar para ter os nossos pecados perdoados por meio para Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo veio com esse propósito. Por isso que nós não vemos mais no tempo de hoje o sacrifício de animais. Por quê? Porque Jesus Cristo já veio como um sacrifício perfeito. Está lá em Hebreus e Gálatas. Jesus Cristo veio como um sacrifício perfeito para Deus, para que nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus limpos e puros por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, por isso que nenhuma oferta, nenhum dinheiro, nenhum dízimo é tão preciosa quanto o sangue que Jesus Cristo derramou lá na cruz do Calvário por mim e por você. Porque Jesus Cristo veio como um ser humano, venceu todos os pecados que um ser humano nenhum pôde não pôde evitar. Somente Jesus Cristo pôde ser santo. Então por isso que esse santo que existe hoje, Santa Maria, santo não sei o que, na verdade são seres humanos que são pecadores. A Bíblia mesmo diz isso. E pior ainda, levantam imagens, a Bíblia inteira. É só você digitar no Google aí o que é idolatria. A Bíblia inteira, tanto na antiga aliança quanto nessa aliança que nós vivemos, Deus odeia a idolatria. O que é a idolatria? O idólatra ele precisa ver para crer, mas nós não. Jesus Cristo falou-me assim, lá no final do livro de João, que felizes são aqueles que não precisam ver os furos na mão de Jesus Cristo. Felizes são aqueles que apenas pela fé sabem que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos e que vivo Ele está lá nos céus. E quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. Foi isso que Jesus Cristo e que o Pai prometeu a nós. Não foi dinheiro, não foi cura, não foi milagres e maravilhas. É claro que Jesus pode fazer todas essas coisas, mas o que Ele nos prometeu foi a vida eterna. Está lá escrito no livro de João. É isso que Jesus Cristo nos prometeu, a vida eterna. Então, continuando aqui no versículo 4, diz o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se
e pratique as obras que praticava no princípio. Por que essa igreja de Éfeso significa a igreja, a primeira igreja, a primitiva? Por quê? Por causa disso aqui. Quando aquela multidão e os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo estavam vivendo na presença do Senhor Jesus Cristo em carne e osso, eles eram outro tipo de pessoa. O amor, o fervor pelo Evangelho, pelas palavras de Jesus Cristo era enorme. Mas quando Jesus Cristo morreu e foi para os céus, o amor dessas pessoas se esfriou. O amor deles se esfriou. Não era mesmo aquele fervoroso, aquele amor, assim, aquela paixão pelo Evangelho como era no princípio, como era quando Jesus Cristo estava ali ensinando eles. Entendeu? Por isso que essa primeira igreja significa a igreja primitiva, a igreja de Éfeso. E então, fico por aqui. Então, vou fazer o próximo vídeo da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia nos próximos vídeos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, compartilha e segue essa sequência de vídeo, porque eu vou explicar o livro do Apocalipse, as partes mais importantes, tá bom? Para que vocês tenham um entendimento completo sobre o livro do Apocalipse.